E aí, galera, eu sou o professor Jackson. Vamos resolver aí mais uma questão do nosso Enem 2020. E a questão é a seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Aí nós temos isolamento elétrico dos pneus, efeito de para-raio da antena, blindagem pela carcaça metálica, escoamento da água pela lataria, aterramento pelo fio terra da bateria. Bem, a proteção gerada pelos carros que tanto é comentado é o seguinte: a gente pode entender que a gente tem aqui uma nuvem carregada que vai liberar um raio. A gente pode entender, fazer uma analogia de raio com corrente elétrica, ok? Ou seja, com elétrons passando. E é muito difícil, é muito difícil mesmo um elétron sair daqui e ir até a Terra. Ele gostaria muito de fazer isso. É muito bom para um elétron, às vezes está cheio de elétrons aqui, elétrons muito junto. Eles não se gostam, eles querem ficar o mais longe um do outro possível. E quando eles conseguem finalmente achar uma brecha, eles saem da nuvem e vai para a Terra e todo mundo fica feliz. Certo? Então, o elétron, não é um só não, tá? São trilhões aqui, vai um monte de elétrons, que seria a ideia do nosso raio. Agora, o ponto importante aqui é você ter a ciência de que para um elétron atravessar o ar é muito difícil. É só se isso aqui estiver muito carregado e por isso surge o raio. Então, o que os elétrons gostam? Os elétrons gostam de achar algum caminho que facilite pelo menos um pouquinho para ele chegar até a Terra. Então, por exemplo, se tem uma árvore, ele não vai precisar fazer todo esse percurso até o chão. Ele vai fazer um percurso... Nossa, a árvore ficou esquisita, né? Era para fazer aqui assim, ó. Ele vai fazer uma parte atravessando pelo ar e o resto ele vai usar a árvore como caminho para chegar na Terra, porque a árvore facilita. É muito mais fácil passar por uma árvore, pelo tronco de uma árvore, do que passar pelo ar. O ar é o mais difícil, ok? E aí o que acontece? Quando a gente está dentro de um carro, tem uma coisa bem interessante. Por quê? A carcaça do carro ela é feita de metal. E qual é o melhor tipo de material para conduzir elétrons? São os metais. Elétrons adoram metais. Então, assim, se você estiver dentro de um carro, a chance do raio cair no carro é muito grande. Por quê? Porque elétrons adoram metais. Eles vão fazer esse percurso aqui, mas quando chegar no carro, esse caminho para ele vai andar por cima de um metal. E é um caminho muito fácil para ele. Tá? Então o raio cai em cima do carro, só que acontece um fenômeno chamado de blindagem. Como assim blindagem? Como os elétrons gostam muito do metal, eles não vão sair do metal, tá? A não ser que seja para ir direto para a Terra. Então o que vai acontecer? Eles vão dar a volta pela carcaça todinha do metal. É um caminho mais longo. É um caminho mais longo, mas é muito mais fácil para um elétron fazer esse caminho do que sair do metal para qualquer outro objeto, ou tentar sair para o ar. Então ele vai dar a volta toda pelo metal e depois vai descarregar no chão. Então é assim que funciona essa blindagem. Precisa ser essencialmente um carro? Não! Se tiver tendo uma tempestade de raio, eu tiver algum tipo de malha de metal, né? Tipo aquelas malhas de colete, que é feito com um monte de argolinha de metal, eu pego aquela malha de metal, me cubro, eu vou numa tempestade, pode cair 1000 raios na minha cabeça que não vai me fazer mal algum. Porque assim que os raios encostam no metal, digamos que eu esteja coberto, ele vai encostar no metal e ele vai ser conduzido pelo metal até o chão. Então, o nosso gabarito é a letra... Deixa eu conferir aqui se é D ou C, que eu não lembro. Letra C, blindagem pela carcaça metálica.